O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais. Ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional. Ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite a todas as pessoas presentes aqui e as pessoas que estão nos vendo e ouvindo pelo YouTube ou no futuro farão isso. É um prazer estar com todos aqui. Nós temos aqui eu adoro fazer essa mesa com duas queridas amigas que são extraordinariamente talentosas e extraordinariamente vozes importantes no panorama cultural, não só brasileiro em geral, mas indígena também. E Márcia Cambeba, que é escritora, compositora, poeta, uma voz forte do mundo indígena, e Trudoado Rico, que também é poeta, escritora, pesquisadora, é uma voz diferente do universo indígena brasileiro, e como eu acho que o Brasil já aprendeu, apesar das diferenças dos povos, eles, muito mais do que nós, não indígenas, se consideram parentes todos. Então, eles se tratam como tal, né? Então, é com enorme prazer que eu apresento as duas. Nós vamos fazer assim. A Márcia vai fazer um canto ritual de abertura, e aí depois, com o Márcio, claro, né? com essa extraordinária música. Essa honra que eu estou tendo. Está aqui. Foca em mim. Olha essa aqui, honra. Ó, isso aqui não é honra e é presente. Né? Presente lindo, presente. Cara. Obrigada. É uma canja aqui que ele está dando para nós, né? De boa. Então, e aí depois a gente conversa um pouco sobre essas questões que inquietam a vocês e a mim. Esse canto é um canto de minha autoria, é um canto que chama para conexão com a natureza. Vem remar, vem dançar, vem conhecer a nossa aldeia. Sanine, vem você. Então vem você com a gente, vem você nesse canto, vem sentir a sintonia dessa natureza, desse interligar de mundos que acontece nesse exato momento aqui. Então, eu convido a Trudoado Rico, minha parenta, que ela sabe esse canto também. Convido o Sérgio, que já bateu o pé com a gente, bateu o pé de novo. Agradeço a presença de todos, em nome do prefeito de Itabira, que se encontra aqui, em nome de Afonso Borges e Sérgio Abranches, organizadores desta FLI. É segundo ano que eu participo, ou é terceiro, eu não sei bem, segundo. Saúdo também a Úrsula Vidal, secretária de Cultura do meu estado que me acolheu, o Pará. Assim, abraço todos os palestrantes que estão aqui, em nome de Márcia Tiburi e em nome de todas as escritoras e escritores que estão aqui presentes. Vamos começar.
Sani subta shiraritama Sani ne ritama Sani ne ritama Sukuera, Yapai kumi watauiria, Ruraui kasupiaki, Yapai kumi watauiria, Musura karia yua apigui. Sanine, ritama. Aiki araku arauiria sobi puxirum ayuki kamata aiki araku arauiria uki awatashira purawatipa sanine ritama. Pode ser vocês também. Sanine Suta Supiritama Uipinani Sapukatara Mukitanawa Indatana Secoé Iki cultura humanã Ianeiui Indatana Secoé Iki cultura humanã Ianeiui Sanine ritama Marco Lobo, Trudoador Rico, grande, Sérgio Abranches. muito obrigado. E vocês, é claro. Gratidão. Gratidão, meu amigo, por esse momento tão lindo e tão único. E ficou registrado. Pedi emprestado a equipe de comunicação do prefeito. Eu não sou fácil, né? Então o prefeito já está por aí, já peguei a comunicação dele e já fizeram aqui um caqueado para ir para o Instagram daqui a pouco. Obrigado, Marquinho. Muito bom. Gente, como vocês sabem, essa mesa tem como inspiração e título o poema do Drummond, Pranto Geral dos Índios. E o Drummond tem a liberdade poética e da sua época de falar índios, porque, como a gente sabe, eles não são índios, eles são indígenas. Mas E eu não vou ler o poema do Drummond, não. Eu vou pedir, Trudoá, que você fale da sua experiência com o Drummond e você leia poema. Tá? Lê o poema O Pranto Geral dos Índios. Mori Euaron, boa noite na língua macuxi. Boa noite, gente. Que nem professora, né? Tem que ouvir a voz dos alunos, saber que eles estão acordados, que eles estão ali.
Muito boa noite, uma alegria poder estar aqui nesse festival, nessa festa literária, na casa do Carlos Drummond de Andrade, na cidade, né? Não é casa, cidade, ao lado da minha parenta, Márcia Cambeba, e do Sérgio. Isso aqui está parecendo um... Como é aquele negócio que se repete? Quando você já viveu aqui... Isso aí, ó, viu? A turma está participando. E a gente já fez uma mesa parecida, é uma alegria poder estar aqui de novo compondo mais esse momento. Eu sou Macuxi, o povo Macuxi se localiza em Roraima, no norte do Brasil, mas também numa tríplice fronteira entre Guiana e Venezuela. Então, a minha família vem da Guiana, vem para o Brasil, e depois a minha mãe migra com meu pai para Rondônia. Então, eu nasci em Rondônia, mas eu continuo sendo Macuxi, e cresci nesse distrito do Abunã, que é uma cidade ribeirinha, porque meu pai era garimpeiro. E então o contato que eu tive com literatura, né, foi a partir dos livros didáticos na biblioteca da minha escola. E foi assim que eu tive contato com a poesia. E aí a poesia do Carlos Drummond, assim, era que eu tinha acesso. Carlos Drummond, e outros autores mais canônicos, né? E eu lembro que essa linguagem conversava comigo, e eu ficava lendo e repetindo os poemas exaustivamente, ficava decorando, era o meu exercício. Meu Deus! Olhem para mim, gente. Tá o povo das águas. Eu gosto de contar a história da Márcia, né? O povo Cambeba é o povo das águas. O povo nasce de uma gota de chuva que bate numa folha da samalmeira e cai, nascendo o primeiro homem e a primeira mulher Cambeba. Está aqui, né, a água com a gente. Então, voltando lá para o Carlos Drummond de Andrade... Uma forma gentil de desculpar a minha... Imagina. Minha falta de jeito, né? Foi lendo essas poesias nos livros didáticos. E eu estava conversando com o Sérgio que acredito que esse estilo do Carlos Drummond me influenciou, porque hoje que eu escrevo e publico poesia, eu também sinto que eu tenho que contar uma história, então tem um caráter muito narrativo dentro dessa poesia. E vir para o Flitabira foi relembrar esses versos, né? Não foi o poema Pranto Geral dos Índios que eu decorei quando criança, mas o da flor, né? Uma flor nasceu na rua. E posso recitar um pedacinho? Deve. Aqui, né? A Leonina, gente, aparecendo. Preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não parou de completa justiça. O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e esperas. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Eu estava falando a verdade, viu? Eu realmente... Então, é esse contato que eu tenho com o Carlos Drummond, e eu sinto que é um pouco essa influência que foi para o meu estilo hoje, né? Claro que com outras mensagens e outra proposta também, mas pensando o mundo de uma forma subversiva. Lê um poema aí, seu. Vamos ver se é verdade. Como eu falei do meu pai, do garimpo, né? Eu vou ler esse poema. Se chama Terra não é mercadoria. Meu pai, um homem quechua do Peru, descia o barracão em busca de ouro. Não é a primeira vez que eu conto essa história. Ele ficava ausente por dias, semanas, meses, e às vezes voltava de supetão, como se lembrasse do lar que tinha. Quando eu era criança,
Testemunhei em nossas pescas ele atirar pedrinhas no rio antes de lançar a linha com anzol. Meu pai, que era um homem indígena, que comia do peixe que a terra dava, que comia a caça que a mata dava, que comia o fruto que o açaizeiro dava, pecou. Sabemos que o pecado é cristão, mas quem disse que não temos religião? Quando ele desceu ao garimpo, ele que consagrava a terra, que vivia dela, pecou. Até hoje vagueia pelo mundo enfeitiçado. A terra não é mercadoria. Márcia, vamos nessa toada? Começar com poesia e depois a gente conversa sobre coisa... Estou tentando autografar teu livro, Marquinhos, mas está difícil de abrir o trem aqui. Mas vou, não sai daí não, que eu estou de olho no senhor. Nesse novo livro que eu lancei, De Almas e Águas Cunhãs, eu escrevi um poema meu, que é o meu carro-chefe de trabalho, está em muito livro didático, PNLD, esse Júlia que Trudoado Rico, ela me corrige. Tá certo? PNLD. Então, é PNLD, Aika Kiritama, que está aqui também já é PNLD, pelo Estado de São Paulo. Vai sair mais uma tiragem dele. Esse aqui é PNLD, enfim, né? Os livros infantos juvenis, que eu escrevo para a infância, como diz o Daniel, porque a gente mexe com todas as infâncias, não só com os piquichitos, mas com... Eu tenho infância, você tem infância, todos nós temos infância. E é para a nossa infância que eu escrevo, né? Por mais que seja esse tipo de literatura aqui. Então, eu escrevi O Índio Eu Não Sou. Por que não escrever Índia Eu Não Sou? Vamos embora, está nesse livro. Não me chame de Índia, esse nome me causa dor. Rememora a violência sofrida pela espada do colonizador. Honro o sangue das minhas ancestrais, perseguidas passo a passo. Imagino a dor da bisavó, que pelo colonizador foi pega no laço. Invadiram as aldeias, corpos estendidos no chão, roubaram, estupraram, queimaram muitas ucas, terror e devastação. Em nome de uma coroa, de um Deus que na cruz se erguia, enquanto o coração sangrava, o invasor se divertia, declarando guerra na força da tirania. Estupro seguido de morte. Casamento sem permissão. Assim minha ancestral pariu o Brasil, berço dessa nação. Índia eu não sou. Sou mulher originária, trago a minha indumentária do meu povo afirmação, identidade com resistência, carrego na barriga a gestação. Sou mulher e faço ciência, luto contra a aculturação. Sou Guarani, Guajajara, Tembé, Cambé, Bamura, Suruí, Tremembé, Caiapó, Tupiniquim, Sateré, Tupinambá, Cocama, Zoé, Uaiuai, Pataxó, Tapirapé, Galibia, Surini, Cariri, Chacriabá, Gamela, Canela, Krenak, Pancararu, Munduruku, Caapó, Dessano, Tucano, Gavião, Piratapuia, Tariano, Potiguara, Anancé, Arara, Funiô, Xicrim, Tabajara, Tuxá, Carajá, Cumaruara, Macuxi, Caripuna, Juruna, Ticuna, Paiaiá, Miranha, Cachuiana, Chipaia, Terina, Wapixana, Macuxi, Puri, Borari, Arapium, Itoto, Yanomami, Amanaié, Palicu, Chucuru, Avaca, Noeiro, Suiá, Chavante, somos muitas e somos gente. Estou na aldeia e na cidade, vivo a minha mocidade, nas lutas de cada dia. Sou pajé, sou benzedeira, eu também seguro o céu. Chito Manito. Tudruá, você sabe que nosso tema desse ano, do Flitabira, é a correspondência, né? A correspondência do Drummond. E nós já tivemos aqui coisas interessantíssimas. Antes de vocês duas chegarem, nós tivemos
o Portinari lendo para o Drummond as cartas que ele escreveu ao Drummond e as respostas do Drummond, uma fusão, não é, da arte analógica com a inteligência artificial. Mas eu sei que você tem uma relação com essa questão da correspondência, né? Queria que você falasse para a gente e lesse. Gente, vocês lembram que o Sérgio pediu para eu ler o poema do Drummond? E eu não li. Eu posso ler agora? A gente vai fazendo as coisas. Em outro tempo, mas vai fazendo. Pranto geral dos índios. Chamar-te Maíra, Diuna, Criador, seria mentir, pois os seres e as coisas respiravam antes de ti, mas tão desfolhados em seu abandono que melhor fora não existissem. As nações erravam em fuga e terror, vieste e nos encontraste, eras calmo, pequeno, determinado. Teu gesto paralisou o medo, tua voz nos consolou, era irmã. Protegidos de teu braço nos sentimos, o acangatá mais púrpura e sol te cingiria, mas quiseste apenas nossa fidelidade. Era um dos nossos, voltando à origem, e trazias na mão o fio que fala, e o foste estendendo até o maior segredo da mata. A piranha, a cobra, a queixada, a maleita, não te tratavam ao passo, militar e suave. Nossas brigas eram separadas e nossos campos de mandioca marcados pelo sinal da paz. E dos que se assustavam, pendia o punho, fascinado pela força de teu bem-querer. Ó Rondon, trazias contigo o sentimento da terra, uma terra sempre furtada pelos que vêm de longe e não sabem possuí-la. Terra cada vez menor, onde o céu se esvazia da caça e o rio é memória. De peixes espavoridos pela dinamite, terra molhada de sangue e de cinza estercada de lágrimas e luz, em que o seringueiro, o castanheiro, o garimpeiro, o bugreiro, colonial e moderno celebram festins de extermínio. Não nos deixaste sós quando te foste, ficou a lembrança, rampulando nágua, do rio da dúvida. Voltarias? Amigos que nos despachaste contavam de ti sem luz, antigo, entre pressas e erros, guardando em ti, no teu amor tornado velho, o que não pode o tempo esfarinhar, e quanto nossa pena te doía. Afinal, já regressas, é janeiro, tempo de milho verde. Uma andorinha, um broto de buriti nos anunciam tua volta completa e sem palavra, a coisa amarga. Jiriribói circula nosso peito, e Carori, a libélula pousando no silêncio de velhos e de novos, é como o fim de todo movimento. A manada dos rios emudece, um apagar de rastos, um sossego, de errantes falas saudosas, uma paz, coroada de folhas nos roça e te beijamos, como se beija a nuvem na tardinha que vai dormir no rio ensanguentado. Agora dormes, um dormir tão sereno que dormimos, nas pregas de teu sono. Os que restam da glória velha, feiticeiros, oleiros, cantores, bailarinos, estáticos, debruçam-se em teu ombro. Rondon, rondon. Repouso, de felinos toque lento, de sinos na cidade, murmurando. Rondon. Amigo e pai sorrindo na amplidão. E o Rio da Dúvida hoje se chama Rio Roosevelt, né? Para nos lembrar da colonização. Eu também vou fazer um comentário, né? No tempo desse poema, o que acontecia no país era um projeto chamado Projeto de Integração, que nasce em 1910 com a institucionalização do Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais, o SPILTNI, que depois, em 1918, vai mudar para SPI. Então, Rondon é o carro-chefe, né, desse projeto de integração do Estado. Então, a mensagem que o Estado passa para o mundo, para o Brasil e para o mundo dos povos indígenas, é que os povos indígenas eram considerados, né, o Estado declarava os povos indígenas como povos primitivos que careceriam ser integrados à civilização, à sociedade brasileira. Então, na leitura do Drummond, o Rondon vai ser um padrinho dos povos indígenas. Mas, se a gente vai estudar, né, a Comissão da Verdade, ou mesmo o livro que o
que o Rubens Valente traz, os fuzis e as flechas, a gente vai ver como esse projeto de integração foi um projeto de extermínio contra povos indígenas, foi um projeto de integração, tutela, assimilação, a completa negação da identidade indígena. Eu sempre falo, né, que o Brasil diz que os povos indígenas, os indígenas são os primeiros brasileiros, mas, na verdade, nós somos os últimos brasileiros. Povos indígenas têm apenas 35 anos de cidadania brasileira, em que o Estado reconhece a cidadania sem ter que negar a identidade indígena. Então, é compreensível assim, que, nesse tempo, nessa narrativa, nesse projeto, o Estado, né, ou mesmo os poetas brasileiros entendessem que essa institucionalização era um projeto positivo. Mas, nesse saldo contemporâneo, a gente vê que não. Em relatórios que povos são removidos de seus territórios tradicionais, né, que morrem à míngua, que morrem dentro desses aldeamentos, desses diretórios, e que depois vai gerar o que a gente conhece hoje como marco temporal. Né? É o SPI, é a FUNAI que retira povos de seus territórios tradicionais. Então, quando a Constituição é promulgada, em 88, os políticos hoje dizem assim: não, mas por que vocês não estavam nos territórios tradicionais de vocês? Mas se a gente foi removido, como é que a gente, né, pode dizer, não, a gente queria estar lá, a gente, né, lutou para estar lá? Não, a gente era um projeto estatal. E a gente vê a força de um Estado militar, política, econômica, né, que pesa sobre a gente. Então, é muito interessante assim, repensar como o Estado, ao mesmo tempo que protege, também ataca, né, os direitos dos povos indígenas, e como isso vai ser representado na poesia brasileira. Né? Talvez o Drummond, hoje vivo, a gente estava falando, né, Drummond foi comunista, e ele escutasse povos indígenas, a poesia seria outra, né? Cantaria o direito dos povos indígenas. Então, era isso que eu queria trazer como consideração para esse poema também. Muito bom. Eu acho que ele certamente não escreveria este poema, escreveria um outro. Mas escreveria sobre os indígenas, com certeza. Márcia, a Turava estava falando sobre essa questão do marco temporal, né? Nesse momento, tem uma discussão, sobretudo por conta da situação do Rio de Janeiro, em que mais da metade do nosso território urbano está ocupado pelo crime organizado, e há um clamor, né, de reocupação do território. Isso é intolerável. Você vê os editoriais dos jornais e tal. Agora, o marco temporal, o mesmo jornal é capaz de dizer no seu editorial que tem que reocupar o território dos brasileiros, né, dos cidadãos contra o crime organizado no Rio, e fazer um editorial a favor do marco temporal. O Brasil não tem a noção do território que os indígenas têm. Eu queria que você falasse um pouco dessa noção do território, porque eu acho que é muito importante, sobretudo nesse momento que a gente está com uma discussão territorial como se fosse um absurdo. Mas acontece que nós fazemos absurdos muito maiores nos territórios indígenas, né? Pois, muito bem, muito obrigada por essa pergunta. A importância... Sou uma geógrafa, então vou falar um pouco com esse olhar, tá, da geografia, e também com esse olhar de quem viveu e sentiu o que é essa violência dentro dos territórios. Eu nasci em 79, tenho aqui 44 anos, vou fazer 45 ano que vem. Nasci e me criei numa aldeia chamada Belém de Solimões, do povo ticuna. Então, sou ticuna de pertencimento de território por ter nascido lá, mas de sangue sou Cambeba, Cocama e Uitoto, porque é o famoso povo misturado. Por parte de papai e mamãe, Cambeba e Cocama, e mamãe é filha de um Uitoto, né? Todos vindo do Peru. E a importância do território, quando a gente luta por esse território, porque é importante que nós estejamos dentro desses territórios, porque ele não é só físico. Não se trata só de um território físico, mas se trata de um território memorial, de um território sonhado, de um território onde nós vamos poder realizar todo o nosso ritual, todas as nossas formas de representações identitárias que nos tornam pertencentes a um povo.
Então, é dentro do território que a criança vai nascer e já vai aprender que o rio também é um território. Que o rio, além de um território, ele é um pedagogo. E que, além de pedagogo, ele é um ancião, ele é tataravô, ele é bisavô, ele é avô, ele também educa e reeduca. Então, é no território que a criança vai compreender que a remada de uma canoa é tão fundamental na formação, na construção do ser pessoa dela. É dentro do território que a criança vai compreender o que é partilha quando ela vai para a roça e ela vai ajudar com as outras crianças. Eles vão plantar macaxeira. Ah, Márcia, mas isso é trabalho infantil? Não, não. Há uma diferença de tempo e há uma diferença de leitura de mundo quando a gente vai pensar a vivência dos povos indígenas dentro do território e a vivência dos não indígenas na cidade. Existe uma diferença muito grande aí. É plantando a macaxeira, trabalhando o solo, compreendendo aquele espaço de produção, de subsistência, que a criança vai compreender a importância da união, da partilha, porque a roça é comunal. Então, ela vai aprender a arrancar a macaxeira. Hoje, o meu filho não sabe arrancar uma macaxeira. Então, eu plantei macaxeira no quintal de casa e disse, embora, Curumim, tu tem 15 anos, tu vai puxar esse trem daí dessa terra comigo, porque tu vai ter que aprender. Né? Eu não consigo, mamãe, você consegue. E eu seguro o caule da macaxeira aqui, o menino puxa, menino. Né? Então, eu faço isso, porque amanhã eu não vou estar mais nesse planeta, talvez, para a ancestralidade. Carlinhos vai precisar desses ensinamentos que, ora, ele não tem, porque ele também já é uma pessoa que nasceu em contexto urbano. Né? Então, o território ele é fundamental para isso. E não só para isso, é dentro do território que as narrativas vão acontecer. É dentro do território que essas partilhas elas vão ser necessárias para o pensar de um amanhã promissor. Porque dentro do pensamento, da construção do que é território indígena, o nosso tempo ele é circular e não é linear. Aqui, nós temos o tempo linear, presente, passado e futuro. Na aldeia, nós temos o tempo circular, passado e presente. O futuro está muito longe, então a gente não está muito preocupado com ele. Mas a gente está também de olho. É preciso vivenciar muito bem o presente. Porque sem esse conhecimento dessas memórias, dessas narratologias, desses saberes que são repassados pelos anciões, da valorização de um ancião. Na aldeia, o ancião é o eixo principal, ele é o tronco velho, ele é o doutor por excelência dos nossos saberes. Então, quem come primeiro na aldeia são as crianças, seguida dos idosos, quando sobrar, e se sobrar, os mais jovens. Porque a gente precisa cuidar dessa melhor idade, que aqui se chama melhor idade. E quanto mais idade a gente adquire, mais sabedoria e mais maturidade a gente tem que ter. Essa é a concepção de maturidade, de amadurecimento para os povos indígenas. Então, por tudo isso, o território é fundamental. A gente não quer terra só para ter extensão de terra. Não é isso, gente. A terra ela tem um significado importante, porque também ela não é só para isso. Ali estão plantadas árvores. A árvore ela tem espírito para nós. Cada árvore é importante no seu contexto de existir. Cada terra é importante. Então, tudo isso está interligado, tudo está interligado na casa comum. E a gente precisa compreender essa relação para que a gente possa também entender o que é bem viver e nos conectar novamente com essa natureza natural. Porque nós estamos passando por tudo que nós estamos, porque nós nos desconectamos de nós mesmos, nos desconectando da própria natureza natural. E isso é muito perigoso. E a gente está pensando, nós indígenas, nós escritores indígenas que produzimos literatura, estamos muito preocupados com essas crianças. Como que elas estão, como que a escola está trazendo isso? Que território que a escola está se tornando para essas crianças? Qual a cultura que essas crianças vão ter? Porque a gente não está preocupado em conhecer a cultura do outro. A gente está preocupado em vivenciar o que a gente está vivendo, mas conhecer a cultura do outro, não. Então, eu não vou numa comunidade quilombola, eu não sei o que acontece lá, eu não sei como é a vivência lá.
E é muito parecido com a nossa vivência. O que eu estou contando aqui é muito parecido com o que se vive lá. E as dificuldades enfrentadas no território indígena talvez sejam praticamente as mesmas ali. E somos expulsos todos os dias de nossos territórios. Aqui foi uma grande aldeia, existiu aldeia aqui. E foram expulsos para que existisse Itabira. Itabira é sentada dentro de uma aldeia indígena. Isso tem que estar muito presente, a gente tem que sentir isso. E como essa identidade, essa territorialidade de ser itabirense, de viver numa cidade que antes foi uma grande aldeia, como tantas outras capitais, como é que isso fala comigo? O que isso diz para mim? E o que eu estou fazendo com essas identidades? Eu estou olhando bem aqui para uma parenta minha que, da outra vez, ela disse: Márcia, eu acho que eu sou descendente. Falei: não, ou você é ou você nega, você não fica em cima do muro. Foi verdade ou não foi verdade? Tu pegou outra puxão de orelha? Foi. E se ela falar de novo, ela pega outro. Porque, para mim, descendente está aqui. Ou tu sobe, ou tu desce. Ou você afirma ou você nega. Né? Então, isso para mim é importante. E os territórios, eles são fundamentais para que toda essa territorialidade possa se fortalecer e a gente possa reexistir nesse tempo tão difícil que está de sobreviver. Porque todo dia um parente é morto, todo dia uma parenta é estuprada, todo dia uma mulher ainda pega no laço. Pedro, você não está fazendo nada que eu estou te pedindo, hein? Você está rebelde hoje. Aqui, e a questão da correspondência? Gente, eu estou num projeto de desobediência. É sério. Não sei se vocês sabem, mas a Unesco instituiu a década das línguas indígenas de 2022 a 2032. São 10 anos, né, de trabalho, de mobilização para fortalecimento das línguas indígenas. Então, eu estou... A desobediência é real. Todas as minhas apresentações, né, que eu tenho slides, eu separo incorretamente a língua portuguesa. Assim. Então, por 10 anos, eu vou fazer isso, quando eu puder, né, também, né, gente? Não sempre, assim. Mas eu estou nesse projeto, mas era brincadeira, Sérgio. Eu vou ler agora aqui a carta. Durante a pandemia, a Mirna, que coordenava a revista Pessoa, ela fez uma espécie de convite... Ela fez um convite para que nós trocássemos cartas entre nós. Né? E eu escolhi enviar uma carta para um parente, naquela época, que foi o parente Eli Makushi. E um tempo depois ele faleceu de Covid-19. Então, essa correspondência que a gente trocou se tornou um registro de memória, se tornou um documento, né? E agora se tornou um registro de memória. Então, eu vou ler um pedacinho dessa resposta que ele deu à minha carta. Gente, até pouquíssimo tempo atrás, eu me chamava de Julie. É por isso que a Márcia me chama de vez em quando de Julie. Ele vai me chamar de Julie também. Eu tô nesse trânsito aí, mas eu aprendo. Mas a desobediência é essa, né? Tensionar o Estado em todas as políticas que ele nos retirou e tentar reaver os nossos direitos mais básicos, como o direito de ter o nosso nome na língua do nosso povo. Não sei se vocês sabem, mas foi só a partir de 2012 que povos indígenas tiveram o direito de registrar o nome de seus filhos, das crianças, nas línguas. Né? E, em 2012, o Conselho Nacional de Justiça, numa portaria normativa de número 3, instituiu isso, e apenas em 2014, 2 anos depois, que a FUNAI fez uma cartilha e distribuiu para as comunidades indígenas. Eu não tenho oficialmente o meu nome, mas eu vou entrar com uma ação. Né? Muitos indígenas já estão fazendo esse movimento de renomeação. Eu já ganhei a causa. Meu nome agora é Márcia Waina Kiana Cambeba. Oficialmente, Márcia Waina Cambeba é meu nome.
E eu estou nesse, como a Márcia e outros parentes também, a gente está nesse projeto de renomear o nosso corpo, que é um território, assim como o movimento indígena já reclama, já reivindica um nome indígena para esse continente que tinha nomes indígenas antes da colonização. Então, desde a década de 80, o movimento indígena, em suas articulações políticas, tem reivindicado o nome de Abya-Yala para o continente, reconhecendo que povos indígenas foram os primeiros a pisar nessa terra, a habitar essa terra, a consagrar essa terra, no que hoje é conhecida como América do Sul, América do Norte e América Central. Então, a gente reclama esse nome Abya-Yala como uma forma também de reespiritualizar esse território, né? Como a Márcia acabou de falar. Mas aí eu não vou esquecer a correspondência, não. Peraí. Manaus, 22 de abril de 2020. Cara Julie do Rico, minha parente Macuxi, é com grande alegria que te escrevo esta carta, na esperança de que tu esteja bem, juntamente com seus familiares. Manifesto minha gratidão pela credibilidade e apoio que depositas em mim. Saiba que o sentimento é recíproco e que me sinto honrado em usufruir de sua amizade e carinho. Creio que são esses sentimentos que nos impulsionam a acreditar que podemos sonhar com um mundo melhor, mais livre e menos condicionados pelo sistema da mais-valia, irmanados a se integrar na alegria do outro. Caminhos para superar as distâncias e conflitos nesse mundo de quinquilharias que tanto escraviza e esvazia os seres humanos dos valores da cordialidade e simpatia. Em nossa última conversa, você solicitava que eu fizesse algumas reflexões sobre a cultura macuxi, tentando trazer para esse mundo das palavras e da escrita a sabedoria macuxi. Como podemos quebrar a tragédia humana que hoje se anuncia com nossos saberes? É possível ainda evitar que o céu caia sobre nossas cabeças? Quais as ideias que podemos extrair de nossos velhos para se evitar o fim do mundo? Eu vou fazer uma edição aqui, tá? Então, rapidinho. Então, Julie Macuxi, você pergunta como a sabedoria Macuxi pode ajudar a adiar o fim do mundo. Os velhos Macuxi contam que o mal sempre habitou o mundo para gerar equilíbrio entre as grandes montanhas que comprimiam os vales e os pequenos rios que correm a seus pés. Diziam que, no início dos tempos, haviam dois seres ocupando a mesma serra. Eles atendiam pelo nome de bem e outras vezes atendiam pelo nome de mal. Alguns parentes diziam que se tratava da mesma pessoa, embora às vezes se mostravam como porco, cavalo, morcegos e jabuti. Minha avó Mirió contava que, quando o mundo estava sendo criado, foram os próprios seres que escolhiam suas formas e maneiras de ser. O Criador apenas os atendia e concluía: na natureza, tudo tem sua magia, tem seu lugar e importância. Nada, absolutamente nada, vem do acaso. Tudo tem finalidade e vem cumprir o seu papel no mundo. Os velhos contam, Mapandon, que Macunaíma percebeu entre os dentes de uma cutia, adormecida de boca aberta, grãos de milho e vestígios de frutas que apenas ela conhecia. Saiu, então, a perseguir o pequeno animal e deparou com a árvore, o azacá, a árvore da vida, em cujos galhos cresciam todos os tipos de plantas cultivadas e silvestres de que os indígenas se alimentam. Macunaíma, então, resolveu cortar o tronco, piai, da árvore uazacá, que pendeu para a direção nordeste. Nessa direção, portanto, teriam caído todas as plantas comestíveis que se encontram até hoje, significativamente nas áreas cobertas da mata. Do tronco da árvore uazacá jorrou uma torrente de água que causou uma grande inundação naquele tempo primordial. Segundo os velhos, esse tronco permanece. É o Monte Roraima, de onde fluem os cursos d'água que banham o território tradicional macuxi. Nossa história fala, assim, da origem do cultivo que marca a humanidade e por que somos diferentes de outros povos. Nós temos tempo para uma ou duas perguntas. Alguém lá?
Boa noite à mesa, né? As duas representantes e ao mediador. Saber se vocês duas sabem o nome de Itabira em Tupi-Guarani, ou o que quer dizer Itabira. Eu sei que Ita quer dizer pedra. Me corrijam aí. Positivo. 40. Brilhante, pedra que brilha. Pedra que brilha. E o pico que deu origem à Companhia Vale do Rio Doce, Cauê, também eu não sei se é banto de afro, né? A herança afro ou se é irmãos, porque Conceição, um pico lá, e Cauê, o pico daqui. Não sei se eu estou correto aí, né? Eu tenho ali uma parenta que é da parte da cultura aqui. Ela fala, mas eu não entendo. Se tu quiseres falar, o microfone vai até você e... Ei, Márcia, cumprimento a mesa. Tem essa em Tupi-Guarani, ou também tem... Em Tupi, Ita é pedra, e Bira tem a tradução de ou pontuda ou que brilha, porque o pico brilha e ele teria servido de caminho, de guia para os exploradores, para os invasores, colonizadores, né? Nos povos na língua africana, quando a gente chega, quando são trazidos, né, os negros escravizados, por essa questão de um pico você avistar o outro, e alguns dizem que é o pico de També, enfim, tem essa questão aí histórica que precisa ser pesquisada, mas que significa irmãos, porque são os picos irmãos. De um pico você via o outro, então eles serviam de bússola. Olha então, isso. os naturalistas falam que teriam sido o caminho que seguiram, né, o que, por exemplo, Saint-Hilaire vai falar, que é através do pico do Itambé se avista o pico do Cauê, e eles chegam aqui nesse vale. Pronto. Ninguém melhor que ela para responder. Mais uma e para a gente poder fechar. Posso complementar a resposta Pode. dela rapidinho? Não é complementando a sua resposta. É talvez respondendo uma coisa muito importante assim para você saber, é que no Brasil existem 274 línguas indígenas com troncos linguísticos diferentes. E que, por exemplo, o tronco da língua do povo Macuxi é Caribe, né? Mas tem outros troncos, Yanomami, e nem todos são Tupi, né? Então é importante assim saber quais povos estão no território e para conhecer um pouco o tronco linguístico que está aqui, né? Por exemplo, tem o tronco G, tem o tronco Tupi, tem o tronco Caribe, tem o tronco Aruaque e assim sucessivamente, né? Vão se distribuir nessas 274 línguas indígenas que a gente tem conhecimento hoje, tá? É só assim para conhecer mais os povos indígenas e as línguas indígenas. E mais. Chegou ali o microfone. Na Europa, são só 2 troncos. Só aqui o que a gente sabe é que na região do Vale do Rio Doce era majoritariamente tronco Macro-G. E aí alguns, por conta de toda essa história que a gente sabe de invasão, de expulsão, então, e também dos povos que caminham, também tinha-se Tupi-Guarani. Mas aqui era predominantemente Macro-G, o tronco linguístico Macro-G. Olha, eu ficava aqui conversando com vocês mais tempo, pedindo você para cantar mais, você para falar mais poemas. A voz está rouca, não dá nem para cantar mas o nosso direito. tempo está esgotado. Mas eu não posso deixar de falar da alegria imensa que eu tenho sempre em receber vocês. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Tem livro... deixa eu fazer o meu merchanzinho. Tem livro... O Aika Kiritama está à venda ali. Não, elas vão estar assinando os livros lá. Saberes da Floresta também. Na livraria. Esse aqui também, que é o de Almas e Águas Cunhãs. E tem o infantil. Quem quiser dar uma força para nós, está à venda ali na livraria. Obrigada.